estudo sobre cálculo algébrico. Na aula de hoje veremos sobre operações com monômios. Nós já vimos operações com números, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Agora nós vamos ver também com as expressões algébricas, né? Com as letras. Então, 5x² e 42x são dois termos. As suas partes literais são x² e x. As letras são iguais, mas o expoente não. Então, esses termos não são semelhantes, tá? Então, nós temos aqui a parte do coeficiente, que é o número, e a parte literal, que são as partes das letras. Então, como não são iguais, né, essas partes literais, são chamados de não semelhantes, né? 7ab² e 20ab² são dois termos. Suas partes literais são ab² e ab². Observamos que elas são idênticas, então podemos dizer que são semelhantes. Já nesse caso, então, nesse exemplo, a parte literal é igual, né? Então ela é chamada de semelhantes, termos semelhantes. Vendo então agora a adição e a subtração dos monômios. Só podemos efetuar a adição e a subtração de monômios entre termos semelhantes. Então a gente só pode fazer adição e subtração se a parte literal for igual. Agora a multiplicação e a divisão. Para a multiplicação e a divisão de monômios, não há exigência de que os monômios sejam semelhantes, ou seja, não é necessário que os monômios tenham a parte literal igual. Então, para a multiplicação e para a divisão, não tem essa exigência de a parte literal ser igual. Exemplos. Nós temos 4x vezes 5x ao cubo. O que vai acontecer? Os coeficientes eles vão multiplicar e como nós estamos falando de uma multiplicação, os expoentes das letras vão somar. Tá? Então, 4 vezes 5, x vezes x ao cubo, nós somamos o expoente aqui, não está aparecendo 1, né? Não necessariamente ele precisa aparecer, mas tem o 1 aqui em cima, então vai ficar 3 mais 1, e a multiplicação 4 vezes 5, 20. Então, o total, 20x na 4, né? 20x elevado na 4. Agora o exemplo da divisão. Nós temos 18x elevado na 4 dividido para 3x elevado na 2. Bom, a divisão ela pode ser representada assim ou, né, para ser melhor identificar desse formato de fração. E na divisão vai acontecer o oposto da multiplicação. Os expoentes eles irão diminuir. Então, 18 dividido para 3, foi modificada a cor, 6. X na 4 dividido por x na 2, vai diminuir os expoentes, então 4 menos 2. E o total, então, ficou 6x elevado na 2. Né? Essa divisão e a subtração dos expoentes aqui, certo?